Abra comigo sua Bíblia, você pode ficar de pé. Nós vamos dar sequência a esse estudo sobre o Apocalipse. Nós estamos estudando de uma forma muito simplória, as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, e programamos assim fazer um estudo de 8 partes. Esta é a segunda parte. Nós vamos ler sobre a igreja em Esmirna, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Fácil você achar, O último livro da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio de ouvirmos a tua voz, de sentirmos a tua presença nesse lugar, de sermos cuidados por ti nesta manhã. Continua falando conosco, que possamos ser ministrados, Deus, pela tua palavra. Nesta hora oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Nós, retornando assim ao nosso estudo, é interessante que precisamos sempre lembrar a situação em que se encontra o apóstolo João. A teologia, os estudiosos aí da teologia dizem que João estava exilado em Patmos. Não era um exílio confortável, ele não foi enviado ali como um missionário, ele foi trancafiado numa ilha, ou abandonado, como alguns preferem dizer, porque era uma ilha em que não deixaram para ele nenhum recurso, ele tinha que sobreviver à medida que ele conseguia comer algumas plantas, matar alguns animais. Então ele foi para lá, segundo a história, sem nenhuma provisão, isso já numa idade avançada. O livro do Apocalipse, acredita que foi escrito há quase 100 anos, entre 90 e 100 anos após a ressurreição de Cristo. Então nós estamos falando de uma pessoa numa idade avançada, sem nenhum recurso, totalmente abandonado, e tendo agora que perceber o que Deus tem para a igreja. Quando eu digo igreja agora, estou falando no sentido geral, a igreja daquele tempo e a igreja que sucederia o Israel de Deus. Estamos falando então da nossa igreja também. Era uma carta escrita, ou foi escrita nessa intenção de ser eterna, ou que durasse até a volta do Senhor. Porque depois que Jesus voltar, nós não precisaremos mais das instruções escritas, porque nós estaremos face a face com o nosso Deus. Eu creio assim. Você crê assim? Você pode dizer glória a Deus por isso? Nós vamos estar diretamente com Ele. Então João escreve o que seriam as cartas para as 7 igrejas que representariam as demais igrejas. Eu já expliquei aqui que 7 significava um número, para o judeu, um número de perfeição, um número que complementa, não é? Então ele está assim dizendo: olha, estou escrevendo para todo estilo de igreja, todo tipo de igreja. Todas as igrejas que creem no Senhor Jesus como Filho de Deus devem ler essas cartas, todas elas, e assim acompanhar o que vai acontecendo. E nós vamos entender nesse estudo que muitas coisas que João diz se aplicam especificamente para aquele tempo, mas muitas outras se aplicam para sempre. A perseguição, o sofrimento, os ataques do inimigo, isso diz respeito à igreja de hoje. É tudo que nós observamos. Um momento a gente está mais tranquilo, no outro momento estamos numa outra tribulação, num outro nível. Então é uma carta, eu diria assim, bem presente. E João, ele vai declarando, desde o primeiro capítulo de Apocalipse, que ele passa muitas tribulações, ele paga um preço. Ele deixa claro que ele está pagando com a própria vida o preço de servir a Cristo, naquela visão de tomar a sua cruz. Vamos já, deixa marcado aí em Apocalipse, e dá um pulinho comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8,
O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nos ajudará a entender um pouco melhor sobre essa questão de João pagar um preço alto. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo, 2 versículos apenas, 35 e 36. Quando Jesus, ele convoca a multidão e fala, né, do quanto nós devemos negar a nós mesmos. E aí ele vai dizer no versículo 35: quem quiser, pois, olha aí, salvar a sua vida, salvar, ok? Não estou falando de viver bem, estou falando de viver confortavelmente. Parece que há uma distorção da igreja do passado para a igreja de hoje. O discurso que mais se prega é a igreja do vamos viver confortavelmente. Amamos o conforto, temos direito à prosperidade, devemos ansiar por melhorarmos de vida sempre, mas esse não é o objetivo de Cristo ter morrido na cruz. Nós não podemos misturar os objetivos, tá bom? Então no versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, naturalmente. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, olha aí, irmãos, e perder a sua alma? Parece que esse versículo foi excluído, cortado de algumas Bíblias. Algumas não, de muitas, talvez da maioria das Bíblias. Porque ao desejarmos ansiosamente a prosperidade, o ser rico, nós também estamos atraindo a soberba, a altivez, a ganância, a presunção, o egoísmo. São sentimentos que acompanham a riqueza. Jesus nunca foi contra a riqueza. Quando ele disse para aquele jovem que pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna, ele olha, segue os mandamentos, você não é judeu? Ele disse, mas eu sigo tudo. Ok, então se você segue tudo, abra mão do seu dinheiro. E ele, me parece, era rico, então ele teve dificuldades, se entristeceu. Os evangelhos sinóticos vão falando sobre isso, dizendo, olha, ele se entristeceu porque aquilo era demais para ele. Isso é demais para muita gente. Abrir mão não significa deixar de crescer, deixar de prosperar, é não ter um coração apegado àquilo. Já falamos aqui diversas vezes quantas pessoas perderam a vida para defender um bem que só tinha valor naquele momento. Eu passei há pouco tempo aqui na estrada e vi uma residência na beira da estrada indo para o bairro de Ricardo de Albuquerque. Eu lembrei de um vizinho, um homem muito bom, que inaugurou na época na casinha dele, ele recebeu uma aposentadoria e inaugurou uma locadora de vídeo naquela época, que eram fitas cassetes. E ele estava muito feliz e era algo lindo. E eu ia lá, sempre alugava as fitas, conversávamos bastante, até o dia que eu voltei e estava fechado. E aí eu insisti, eu falei, puxa, mas está no horário, eu tenho que devolver a fita. Aí veio a mulher, a viúva, dizendo, meu marido foi assaltado ontem, não tinha dinheiro, e os ladrões disseram, eu quero dinheiro. Ele não tinha dinheiro, não tinha segurança, não tinha vídeo, não tinha nada. Um homem bom, gente, tentando viver a vida. E mataram ele porque ele disse que não tinha dinheiro. E ele não tinha dinheiro, era um comércio começando. E aí eu passei e falei, aquele homem que tirou a vida daquele outro homem de bem, será que ele consegue entender que o que ele fez, independente se tivesse levado, porque parece que roubou os aparelhos, tudo isso perdeu valor? Existe algum valor numa fita cassete, num vídeo cassete? Essas coisas perdem valor. O seu celular mais novo, que vale alguns milhares, daqui a pouco ele não vale mais nada. O tempo passa, irmãos. Nós estamos dando valor demais a coisas que realmente não têm valor. A vida, olha aí, a ideia do apóstolo João escrever o Apocalipse às igrejas dizendo, prestem atenção na vida, porque com ela nós declaramos o quanto amamos a Cristo, e não com os nossos bens. Salvar a vida não no sentido de guardar da malignidade ou da morte, porque a morte, a primeira morte, é destinada a todos os homens. Então, a partir daí, o que nós devemos entender? Que o Senhor quer que a gente prospere, o Senhor quer que a gente seja realmente abençoado, glorifique o nome dEle, das bem-aventuranças da vida, mas que o nosso coração não esteja nisso. Uma vida simples, uma vida de confiança no Senhor, uma vida que entende que o Senhor acrescenta a cada dia em nós algo que precisamos, mais do que pedimos ou pensamos em pedir.
Então, viver os nossos dias de forma a agradar o Senhor é abrir mão da vida. Talvez esteja aqui embutido, abrir mão dos prazeres da vida em determinadas horas, abrir mão das vontades próprias para seguir o Evangelho de Cristo, porque para seguir o Evangelho a gente tem que abrir mão de muita coisa. E a igreja sempre teve dificuldade desde 2000 anos atrás, quando a carta é escrita, comparado à igreja de hoje. Sempre teve dificuldade. Então é um versículo, esse versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é um versículo que não dá mais para se pregar em igrejas que pregam mais prosperidade do que salvação da alma, porque é o contrário do que se prega. Eu desejo, eu oro que você seja próspero. Nós temos projetos para esta igreja que vai depender muito do seu envolvimento, e para você se envolver mais, você tem que ser mais abençoado. Então eu vou pedir a Deus que abençoe bastante você, e você sendo fiel, abençoe bastante a sua igreja, e aí os projetos de Deus seguirão. Isso é maravilhoso, irmãos, mas eu não posso ansiar ou desejar que só isso esteja sobre você. Só a prosperidade? Não. A prosperidade, na visão de João e na minha visão, na visão da igreja de Cristo, deve ser uma consequência de uma vida pautada na vontade do Senhor, para não sermos seduzidos, ok? Então há um panorama aqui da necessidade de João escrever essas cartas, porque ele está preocupado com o rumo da igreja, e a gente vai vendo na igreja de hoje que é muito pertinente essa preocupação. Por mais que a igreja de hoje leia esta carta, alguns versículos a gente prefere não lê-lo. Quando nós lemos a Bíblia no contexto geral, ela vai sempre nos conduzir e induzir a buscar a salvação, em primeiro lugar, a justiça de Deus, e permitir que o Senhor acrescente todas as coisas. Até porque o Senhor, o pastor Ronaldo muito bem disse aqui, Deus poderia ter tirado o povo do Egito e imediatamente transportá-lo, transladá-lo, todo o povo, para Canaã. Não, eles tiveram que passar no deserto, tiveram que ter luta, tiveram que mostrar o quanto abririam mão de suas vidas para servir a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, nesta mesma visão, o apóstolo ele vai dizendo que a carta serve de alerta à igreja dos últimos dias. Quando eu digo dos últimos dias, é porque muitas igrejas já não existem mais, muitos irmãos já não existem mais, e nós somos hoje, até o presente momento, a igreja dos últimos dias. Quanto tempo nos resta? Não sei, talvez umas décadas, talvez uns séculos, talvez alguns milênios. Eu não estou preocupado, porque eu não vou durar milênios, eu não vou durar séculos. Pode ser que eu dure algumas décadas, e à medida que o tempo passa, nem isso eu não acredito mais. O que eu entendo é que eu devo me preocupar com o momento hoje, eu devo me preocupar com a sua vida hoje, o tempo presente, tanto o que estamos vivendo, quanto ao que vamos deixar como legado. Esta é uma preocupação do apóstolo João, e ele vai chamando a atenção de cada um dos membros dessas igrejas. A carta que lemos especificamente diz respeito à igreja de Esmirna. Nós somos igreja de Nova Vida em Anchieta, mas fazemos parte, tanto os membros daquela época de Esmirna, quanto os membros de hoje fazem parte do corpo de Cristo. Então, precisamos, queridos, conhecer o que as Escrituras têm para nós, para não sermos seduzidos. Eu quero ler com você um texto. Estivemos lendo no último culto de quarta-feira um texto em Oséias. Eu quero ler novamente aqui um texto que eu gosto muito, Oséias capítulo 4, que vai nos chamando a atenção como um todo, não especificamente como igreja de Nova Vida em Anchieta, mas como irmãos que também são igreja. Olha aí, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Se eu comparar aqui a data do livro de Oséias com a data do Apocalipse, tem quase 1000 anos de diferença. O livro de Oséias foi escrito bem antes. Então perceba como Deus está tratando a igreja dele desde o princípio. Não tem ocasião para Deus tratar, ok? Versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Das ciências? Não, de Deus, da vontade de Deus, do querer divino.
E aí ele fala, porque tu, sacerdote, ele vai chamando a atenção dos líderes, mas quando nós chegamos no tempo da graça, o que o apóstolo Pedro escreve em suas cartas? Que nós somos hoje o sacerdócio real. Então essa palavra não é apenas apontada para uma liderança, seja ela religiosa ou qualquer nível, mas é apontada para cada um que se vê como cristão. Cada cristão é hoje, no tempo da graça, um sacerdote de Deus. Tem uma responsabilidade sacerdotal. Por que isso, pastor? Porque no tempo de Oséias, no tempo do Antigo Testamento, só o sacerdote queimava incenso. Quem queima incenso hoje? Todos nós. No momento em que entramos na igreja, apresentamos a Deus orações, louvor, canções em gratidão, nós estamos queimando o incenso. Não queimamos mais, a visão é outra. Os preceitos da lei de matar um animal não existe mais, de queimar o incenso, de juntar substâncias e falar, Senhor, sente o cheiro. A graça nos ensina que o Senhor sente o cheiro da nossa adoração. Então nós somos os queimadores de incenso, por isso somos chamados a partir de Pedro, do momento da graça, como os sacerdotes do Senhor. O sacerdócio real, a igreja, a nação santa, escolhida. É uma visão que nós não podemos nos esquecer. Por isso Oséias chama atenção e vai combinar depois com o Apocalipse, nós vamos ver lá. Então, porque tu, sacerdote, aí na parte B do versículo, rejeitaste o conhecimento, eu também o te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Está falando de tirar esta missão sacerdotal de cada um de nós. Você é crente? Sim. Você é cristão? Sim. Você aceitou a Cristo, foi batizado? Sim. Está numa igreja? Sim. Então você é crente. Mas os seus atos são de um crente? Não, nem sempre. Então se você rejeitou as ordens, é como se Deus dissesse, eu também vou rejeitar você. Não me venha nas necessidades e no Senhor. Jesus mesmo disse que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não importa o que temos feito, o que tivemos fazendo durante esse tempo todo, o que importa é o que vamos continuar fazendo a partir do momento que nos encontramos com Ele. Se houve algum atropelo, se tropeçamos, se caímos, vamos clamar ao Pai, Jesus, o advogado, Ele vai estender a mão e vai nos ajudar a seguir. O que não podemos é pensar que o Senhor não está vendo as nossas atitudes. Então, João escreve uma carta às igrejas sem estar na igreja. Ele está na ilha de Patmos. Mas o anjo que é enviado por Jesus mostra a João tudo o que está acontecendo nas igrejas, e aí ele escreve então essas cartas. Continua aí no versículo 7. Quantos mais estes se multiplicaram, quem? Os desobedientes, os sacerdotes que rejeitaram a Deus, e Deus rejeitou eles também, ok? Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, que eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, agora você entende que é específico para os líderes, né? E da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Você percebe que a Bíblia ela vai no passado, volta no presente, vai no passado, projeta o futuro. Eu diria, a palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus não tem começo, meio e fim, como Ele não tem começo, meio e fim. Então ela se aplica, nos faz pensar sobre o passado desse povo, olhamos para ela e declaramos, puxa, parece que Ele está falando para os nossos dias. E a gente diz, será que isso vai acontecer? Então a Bíblia ela tem essa amplitude, ok? Do modo tempo. Versículo 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Se o povo gosta de oba-oba, a liderança, estou falando de todas as áreas, de todos os níveis, irmãos. Você sabe por que tem sacerdotes, falando agora do ambiente igreja, que se apropriam da miséria? Porque o povo é ganancioso. Enquanto o povo for ganancioso por bens materiais, haverá sempre um sacerdote também ganancioso para roubar o povo. Enquanto o povo, vou falar agora do ambiente lá fora, quiser apenas pão e circo, os governantes vão dar pão e circo e vão ficar bem na história. Pode parar com tudo, pode cortar a verba da saúde, pode cortar a verba da segurança, mas não para o carnaval, hein? Não, carnaval não.
Então, quando o povo pensar assim, os governantes vão dizer: eles querem pão e circo, então vamos dar o que eles querem. O que Oséias está falando é que o povo é o filtro. Se o povo for temente a Deus, se o povo clamar a Deus, homens bons, se o povo exigir através do voto, olha aí, estamos num ano de campanha, pessoas que demonstram, porque nós podemos nos enganar com qualquer um, tá? Não levante bandeira demasiadamente ativa, ok? Não seja ativista demais por homens, seja ativista de Cristo, porque a igreja de Esmirna, ela se perdeu, e nós estamos sendo chamados a atenção para a gente também não se perder. Por isso, versículo 9, como é o povo, assim é o sacerdote. E aí, castigar-o-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão a sensualidade, mas não se multiplicarão. Isso aqui é papo para homossexual, irmão. Vocês vão até desfrutar do prazer da carne, mas não vão se multiplicar. Olha aí. Não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto, ele vai usar esses três termos aqui para representar os prazeres da carne, que com o passar dos anos vão mudando, tiram o entendimento. Quando nós nos deixamos levar pelos prazeres da nossa carne, pode ser que você não seja tendencioso à sensualidade, você é um crente em Cristo Jesus, você não bebe vinho, você não gosta do mosto, ou seja, daquilo que faz embebedar, mas talvez você tenha ainda prazeres na sua carne que vão tirando o seu entendimento, o seu conhecimento de Deus, a vontade da sua alma em seguir os princípios divinos. E isso aqui serve então para todos nós. Versículo 12, para encerrarmos aqui: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e aí ele vai falar contra a idolatria, e a sua vara lhe dá resposta, porque havia os encantamentos, os feitiços desde já naquela época. Jogar a vara, o pedaço, essa ideia da vara vai trazer a conotação de um ocultismo que até hoje é praticado, só que não tem mais pedacinho de vara, agora joga-se os búzios, as pedrinhas. Você já viu isso? Toda a ideia de ocultismo está aqui. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, ou seja, idólatra. A sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então, isso aqui, como isso se enquadra na nossa vida? A partir do momento que eu permito que a imoralidade, a sensualidade, a carnalidade tome conta da minha vida e não luto contra ela, eu estou abandonando a Deus. A partir do momento que eu me torno um idólatra, e não é só na questão de adorar deuses estranhos, adorar o dinheiro, adorar o ídolo. Eu adoro a minha vida, olha a casa que eu tenho, eu adoro. Essa adoração deveria ser destinada ao teu Deus. Eu amo as coisas, eu tenho prazer nas coisas, eu me sinto bem com as coisas, eu gosto do meu carro, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu sapato, olha que sapato, eu amo esse sapato. Mas se o ladrão levar, você vai sentir um pesar por ele? Não. Vão-se os sapatos, ficam-se os dedos. Eu não estou apegado a essas coisas, eu desfruto dessas coisas. E se Deus me der mais, eu vou desfrutando mais. E se Deus, quanto Deus me der, mais eu vou amar o que Deus está me entregando. Eu vou desejar isso, mas eu não vou colocar a minha vida nessas coisas. Me parece que o tempo de Oséias é difícil, e Oséias está tentando esclarecer isso, da mesma forma que as igrejas que João está enxergando também já está vivenciando isso novamente. Quando eu falo da carta escrita em torno de 100 anos, o perigo maior da perseguição já ocorreu. Esses que estão sendo colocados em exílio são os resquícios dos mais antigos, mas não é para sufocar a igreja. A igreja está estabelecida. João está escrevendo para 7 igrejas. Elas são igrejas importantes. Então a igreja está estabelecida. Os cristãos não estão mais se escondendo em cavernas, em cemitérios, para fazer os seus cultos, não. Esse tempo já havia passado. Depois ele retorna. Mas por que ele passa, retorna, volta? Porque
que a história conta isso? Porque parece, irmãos, que o crente em Cristo Jesus, ele só aprende quando está na prova. Ele só busca a Deus quando ele está com provação. Ele só frequenta a reunião de oração quando o carro está apertado. E aí o que João está tentando dizer? Olha, tomem cuidado, hein? Não permitam a comunhão ou a busca de Deus quando você está em aperto. Não. Regozije-se a todo momento na presença do Senhor. Porque do contrário, você vai se esquecer de Deus. Você vai se esquecer do conhecimento da vontade de Deus. E aí você vai depois reclamar de quem? Das autoridades. Seja franco, vou fazer uma pergunta retórica. Sabe o que é uma pergunta retórica? Que não precisa necessariamente de uma resposta. Eu vou perguntar e você responde para você mesmo. De todas as vezes que você reclamou dos presidentes, dos governadores, dos deputados, dos senadores, dos pastores, você orou em todas as vezes por eles? Você clamou a Deus pela vida deles? Você pediu que eles fossem homens tementes a Deus? Ou você, quando os elegeu, você prestou atenção nisso? Então você não pode reclamar. Queridos, isso é o Senhor chamando a atenção da igreja. Entenda isso. Por mais que um líder erre, isso não significa que os liderados, que o povo, que os fiéis devem errar também. Cada um tem uma responsabilidade individual diante do Senhor. Ok? Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Ok. Então vamos retornar lá no Apocalipse, capítulo 2. Porque nessa segunda carta, o que João está fazendo? Ele tem a responsabilidade de acordar o anjo. Então eu expliquei aqui no último domingo que o anjo, ele pode ser um enviado de Deus, um ser celestial. Pode ser o próprio Deus, representado por um anjo, é quando aparece anjo com A maiúsculo na sua Bíblia. Ou pode ser um representante da igreja. Então aqui João está tentando acordar o pastor da igreja de Esmirna. Ele está liberando uma palavra direta. Volte ao versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ou ao que representa a igreja, ao líder da igreja. Para você ter uma ideia, a Esmirna é uma cidade. E nessa época as igrejas não têm nome de denominações. É igreja cristã, ok? Igreja de judeu, igreja de cristãos. Nessa ideia, eles davam um nome, ou se referiam à igreja cristã em tal lugar. Hoje temos as denominações, né? Antigamente não tinha. Então nessa época de João, a igreja de Cristo, que se reúne falando de Cristo, onde? Em Esmirna. Esmirna existe até hoje. Ela se chama Izmir, lá na Turquia. É uma igreja cristã ortodoxa, ela existe até hoje. Lógico que muita coisa mudou, o tempo mudou, ok? E o que significa a palavra Esmirna? Especiarias. Ela ficou conhecida, aquela cidade, por receber muitos mercadores, e principalmente o forte de venda daquela época era a mirra. Daí vira o nome Esmirna, porque a mirra era muito utilizada como aromatizante, inclusive para colocar unguento nos mortos. Era uma prática comum, que seguiu a igreja judaica e seguiu também a igreja cristã. É uma cidade enorme, é a terceira maior cidade da Turquia, tem mais de 3 milhões de habitantes. Então não era, já naquela época era uma cidade grande, uma cidade bem cosmopolita. Então imagina João escrevendo, não é para toda a população que ele escreve para a igreja. O assunto de Deus não é com o mundo, o assunto de Deus é com a igreja, entenda isso. Deus não tem nenhum assunto com o mundo. Deus só vai ter assunto com aqueles que têm assunto com Ele. Então quando Deus chama atenção na igreja, porque o mundo jaz no maligno. Então não adianta, queridos, nós clamarmos a Deus pedindo que o Senhor fale com uma determinada autoridade, se nós não constituímos autoridades tementes a Deus. Não adianta Deus falar, o homem não vai ouvir. Olha a preocupação de um caráter, e aí vamos entrar de novo no ano eleitoral, de colocar pessoas que pelo menos sejam tementes a Deus. Não é ideia de vou votar no crente ou não voto no crente. Já ouvi irmão falando, só voto em crente. Quando o crente faz coisa errada, toda a igreja paga. O outro diz, eu nunca voto em crente. Tá, então você vai confiar mais no ímpio do que no crente. Não, pastor, então em quem eu voto?
em quem lhe mostre princípios cristãos. Que mesmo que não esteja hoje vinculado à igreja, ele tem um princípio de família, ele tem um zelo pela a ordem e progresso. Essas coisas precisam ser observadas a todo momento. E quando eu falo de eleição, eu estou falando de eleição do ano que estamos vivendo. Você mora num apartamento e os condôminos vão eleger lá quem vai ser o zelador, o responsável pelo condomínio. Quem vai ser o representante que vai representar o prédio, que vai recolher. Então vamos fazer uma votação. Vamos. Olha, eu tenho aqui um homem que joga o dinheiro dele todo fora na bebida. É o primeiro candidato. O que você vai imaginar? Opa, meu dinheiro vai ser jogado fora. Pode ser que ele torre tudo na cachaça. Isso não serve. Eu tenho um outro aqui que nunca aparece no prédio. Ele não é morador. Ele comprou o prédio, mas ele não mora aqui. Ele comprou o apartamentinho dele, mas não mora aqui. Está nem aí para o prédio. Bom, ele não vai cuidar do prédio. Ele é um homem bom, mas ele não vai cuidar do prédio. Então o que a gente faz? A gente vai observando as pessoas para depositar nelas confiança, mesmo que a gente possa se enganar. O que vai acontecendo aqui, queridos, é que exatamente João está tendo essa visão de que a igreja está se deixando levar. O que foi elaborado por uma liderança, todo mundo aceita. Só reclama quando o interesse dele é ferido. E aí está o grande problema. Por isso que eu combino Oséias com o Apocalipse. E considero Oséias um profeta escatológico. Considera. Por quê? Porque ele vai falando de situações que parece que nós estamos vivendo. Aí vem o anjo de Deus, o anjo literal, ser celeste, e libera uma palavra para João liberar uma palavra para o anjo da igreja. Por que João teve que falar com o anjo da igreja? E Deus não falou direto com o anjo da igreja? Porque o anjo da igreja não estava mais em comunhão com Deus. Por que o crente, quando está em aperto, normalmente ele diz: pastor, só pode orar por mim, estou numa luta terrível. Aí eu vou fazer aqui uma estatística. Desses que pedem ajuda do pastor, normalmente não oram. Eles confiam na oração do outro, mas eles mesmos não oram. Não jejuam, não se consagram, não leem a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia, quem se consagra, quem jejua, ele pode compartilhar e faz isso porque ele confia no pastor, mas ele não está lá buscando ajuda. Sabe o que ele está fazendo? Ele está declarando: eu posso passar minha tribulação, mas eu sei exatamente o que fazer. Eu vencerei porque eu sou de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele compartilha para dizer: pastor, só está compartilhando da minha luta? Sim, então só vai compartilhar da minha vitória, porque eu sei que Deus está sobre mim. Quando nós não temos esse conhecimento, nós começamos então a definhar, irmãos. A nossa fé vai definhando. Nós vamos esmorecendo a capacidade de nos levantarmos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aquela historinha lá da resiliência, não é? De saber como se levantar. Então, ao mesmo tempo que a carta de João puxa a orelha da igreja, ele diz: o Senhor continua te amando, porque do contrário, ele não escreveria carta coisa nenhuma. Ele não mandaria uma mensagem. Ele abandonaria definitivamente a igreja. E a igreja não foi abandonada, queridos. O mundo vai de mal a pior, mas aqueles que estão arraigados em Cristo e que se mantêm em comunhão com o corpo de Cristo, esses são considerados os mais que vencedores em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo. Mas para isso você tem que estar na brasa, ok? E aí João percebe, não é, que o anjo da igreja de Esmirna, ele como líder religioso, ele não está se contentando com a prova que estão passando. A história vai dizer exatamente isso, porque João vai lembrá-los, versículo 8 ainda: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O que João está fazendo? Está lembrando a igreja de Esmirna a quem ele serve. Você já deve ter se esquecido, porque uma hora você diz assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí vai à luta, bate de frente, encontra uma dificuldade e volta de cabeça baixa, fala: pastor, não dá mais não, o negócio de ser crente é muito difícil para mim, eu estou apanhando demais, o mundo está batendo muito, eu estou na prova, a porta de emprego não abre, a doença chega, está tudo dando errado. Provações. Quem pode nos livrar das provações?
O único que pode nos livrar das provações é aquele que nos prova. E se você se afasta daquele que prova a tua vida, irmão, então a provação vai ser eterna. O que João está fazendo? Está lembrando a igreja que aquele, agora, o que segura os 7 castiçais, lembra do último domingo? O que está no meio dos castiçais de ouro, o que é luz, o que é dono do ouro e da prata, ele passou a sua própria tribulação. Ele esteve morto, mas reviveu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ora, se o meu rei, o meu Deus, o meu Criador, ele esteve morto quando estava na pele de homem, ele morreu e reviveu, ele está me dizendo que eu também reviverei. Não é a mesma ressurreição de Cristo. É uma ressurreição para a vida eterna. Porque na de Cristo, ele se fez carne. Eu vou fazer o exemplo dele descendo da glória. Se fez carne, habitou entre nós, morreu, foi lá ao Sheol, reviveu, se encontrou com seus amigos, deu uma palavra dizendo: eu ao terceiro dia ressuscitei, tem para vocês algo maravilhoso. E ele foi assunto aos céus. Nós ainda estamos na terra. Vamos ter um momento de descer e vamos ter um momento de não parar aqui. Nosso elevador, querido, vai direto, não vai parar mais. O dele parou, para mostrar que ele tinha toda a autoridade sobre a morte. Então o que o João está fazendo, o apóstolo João está fazendo, é lembrar a igreja em Esmirna, e nos lembrar hoje de quem nós pertencemos, de quem nós somos, a quem pertencemos. A quem você pertence? A Jesus Cristo. Você é de Cristo? Amém. Então por que você tem medo quando passa a prova? Lembre-se que você pertence a Ele. Você é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, e que tem autoridade para fazer com que os milagres aconteçam na tua vida todos os dias. Louvado seja Deus. Não pode se esquecer disso, não pode. Por que a gente se esquece? De novo eu vou em Oséias, porque falta conhecimento, memória a quem pertencemos. Estamos muito envolvidos na idolatria dos últimos dias. Eu visitei uma família essa semana, não é da nossa igreja, mas se dizem cristãos. E aí o assunto estava muito bem. De repente o líder da família falou: não acredito. Ele estava olhando o celular, conversando, coisa comum dos últimos dias, né? A gente conversa e o povo está com o celular na mão. Ele está conversando comigo e com uns 1000 amigos dele no Facebook. Daqui a pouco ele: não acredito, peraí, só um minutinho, pastor, peraí. Aconteceu alguma coisa, ele: não acredito, mais um carro. Eu: como assim mais um carro? Mais um carro no Big Brother. Eu falei: está na hora de eu ir embora. Eu estou saindo: não, desculpa, pastor, porque eu falei: querido, você viu o que você fez? Você está tão idólatra, você está tão preso a uma imundície, que você não estava prestando atenção ao que eu estava dizendo. E aí eu fui muito ético: eu vou continuar te amando, irmão, mas eu não vou perder tempo com você não, dá licença. Eu vou embora. Peguei minhas coisas. O senhor está chateado? Não, ele vem cá me dar um abraço. O dia que você for liberto, a gente volta a conversar. É quase que eu disse: vai te converter, irmão. Tu está preso a essas coisas ainda. Você está preocupado quem foi para o paredão? É você que vai para o paredão, você fica prestando atenção. E não é paredão da TV não, irmão. O diabo vai botar você no paredão, vai fuzilar a tua vida, e você está achando que isso é natural? Aí vem João, escrevendo a Esmirna, e diz: vocês estão para serem entregues, alguns na prisão, hein? Vocês vão passar tribulações fortes. Você não está prestando atenção nisso não? Está para ser deflagrada uma guerra mundial, e o povo está vendo novela, e o povo não quer. Quem é a Rússia, hein? Não estou nem aí. É bombinha? É Stalin ou é guerra nuclear? Irmão, está quase acabando o mundo. Sua cabeça está onde? Os prazeres da vida? Vai jejuar e vai orar, irmão. Clame a Deus por paz. Sabe por que o Egito ficou muito tempo, o Israel ficou muito tempo no Egito? Porque enquanto o calo não apertava muito, eles não clamavam como devia. Chegaram lá como pobrinhos, encontraram José, foram prosperando. Se esqueceram que tinha uma terra para cuidar, terra que Deus deu, Canaã.
Eles ficaram lá, é tão bom aqui, beira do rio, comendo peixinho frito. Nosso irmão José é governador, é uma coisa boa. Vamos andar de helicóptero, de Mangaratiba para Laranjeira o tempo todo, está tudo muito bem. Eu vou fazer uma crítica aqui bem atual, né, irmãos? Tinha que prender toda a família. Não é só o governador, não. Porque o filho, os netos, seja lá quem estiver envolvido, até empregado, fala, seu governador, o senhor está pagando por que dinheiro? Porque na minha conta está entrando um dinheiro que não é meu salário. Não, isso aí é um presentinho para você. Uns 20 milhões para você aí guardar e ficar quieto, não falar nada. Tem que prender todo mundo, irmãos. A corrupção ela virou um câncer. O que nós estamos vivendo? Eu não reclamo, mas depois quero reclamar de quê se eu não tenho direito? Nós somos coniventes com isso. É como se João estivesse dizendo, ô Esmirna, vocês vão ser lançados na prisão e vocês estão ainda assistindo Big Brother? O mundo está desabando na sua cabeça e você está desfrutando dos últimos dias? É lamentável, irmãos. A igreja de Esmirna estava cochilando. Quando passava a prova, reclamava e não queria passar a prova. Se esqueceram, os membros daquela igreja se esqueceram que Cristo estava no controle e que as provações serviriam para todos, para quem é da igreja e para quem não é. É para todos. A diferença é que quem está passando a prova e a prova é controlada por Deus, ele passa pela prova e é aprovado. Saiu da presença de Deus, a prova continua. Só que agora o inimigo tem gestão. E o inimigo, sendo o gestor da tua prova, ele vai tentar te matar. Ele vai tentar dizimar a sua vida, a sua herança, a sua posteridade. Ele vai tentar acabar com a sua história. E aí vem Cristo, alerta João, que é um alerta maravilhoso. Vamos aí ao versículo 9. Conheço a tua tribulação. Vou repetir de novo. Conheço a tua tribulação. Lembrando a igreja que Deus conhece as nossas lutas. Nunca pense que Deus se esqueceu de você. O dia que Deus se esquecer de você, eu vou fazer uma ilustração para você não esquecer nunca mais. Você é um bebezinho recém-nascido e Deus é o teu pai. Você está de um lado da cerca e do outro lado da cerca tem um pitbull babando, rosnando. Se pudesse, ele pulava a cerca para matar você. Aí o pai, você confia, você é um bebê recém-nascido, você não tem como não confiar. O pai pega você nos braços e entra no terreno do inimigo, é o mundo. E o cão está lá rosnando. Você tem tribulações, você tem problemas, você está com calor, você está com frio, você está com fome, você está com sede, o pai está ali. É muito bom quando o pai coloca a mamadeira na hora certa. E quando o pai esquece que a mamadeira era para ser dada há 40 minutos atrás, o bebê chora, tribulação, mas Deus continua no comando. Deus, ele tem aquele poder do pai que controla o cão. Então ele pode pegar o bebezinho, colocar na grama e dizer para o cão, senta, shit. Sentou? Pode rosnar, mas não toca, porque pertence a mim. E aí Deus vai dar uma volta e a criança está lá e o cão está olhando para ele, Deus olhando para o cão. Ai do cão se chegar perto. Ai do cão. Aí o bebê, como assim? Deus esqueceu de mim? O cão vai me atacar? O cão é feroz? Querido, Deus nunca se esqueceu de você. Ele continua com os olhos voltados para a situação da tua vida. Ele sabe exatamente o momento que o cão ousa levantar, rosna um pouco mais forte. Deus está no controle, irmão. Se você cresce, Deus deixa você ali você cresce, e quando entra a razão, você começa a pensar que Deus não existe, que Deus nunca cuidou de você. Quem colocou você aqui foi Deus, então só Ele tem autoridade para tirar você desse lugar, querido. Só Ele tem autoridade para isso. Então nós não podemos nos esquecer que o Senhor continua no controle e Ele conhece todas as nossas tribulações. Parece que a igreja de Esmirna estava tão envolvida com as coisas do mundo que ela, no final, na hora que o calo apertou, ela achou que Deus tinha ido embora. E Deus me abandonou. Se Deus tivesse te abandonado, aí o inimigo já teria te devorado. Então, se você está hoje na casa de Deus, mesmo passando tribulação, saiba que os olhos de Deus continuam voltados para a tua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso?
Eu sei que você passa tribulação. Então Deus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Opa! Deus sabe que eu sou pobre e não me ajuda? Olha o que está entre parênteses. Mas tu és rico. É você que não vê a tua riqueza. Porque falar de pobreza e falar de riqueza é fazer comparativos. Você talvez esteja olhando para a casa do vizinho. Talvez você esteja sem carro, olhando para o Big Brother e falando: ai, se eu estivesse lá. Talvez você esteja reparando demais nas coisas do mundo e se esquecendo do Deus que você aprendeu a servir, do Deus que te criou e te chamou para a glória dele mesmo. Então, se você se esquece disso, por isso eu estou dizendo isso muitas vezes, que João está fazendo a igreja lembrar-se, você precisa se lembrar que o Deus que te criou, o Deus que formou a igreja, o Deus que está ainda com a unção derramada sobre a igreja, é o Deus que conhece a sua tribulação, e se não fosse Ele no controle, o inimigo já teria te destruído. Então Ele está fazendo apenas a igreja se lembrar e dizendo: você diz que é pobre, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Então quem não conhece a riqueza é o povo. Você não sabe do que você é capaz quando você está na presença de Deus, querido. Você fica reparando demais nas coisas do mundo. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele diz que quando ele foi reparar no vizinho, ele quase se desviou. Ele ficou olhando demais para as coisas falsas desse mundo. Ele reparou na prosperidade dos ímpios. Ah, se eu tivesse um pouquinho mais. Ai, se eu tivesse tudo isso. Ai, se esse dinheiro fosse meu. Tira teu coração disso, querido. Deus dá na medida certa. Quer aumentar a medida? Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Trabalha um pouquinho mais e Deus vai abrir portas, e Deus vai te abençoar. Os negócios vão prosperar. Você vai ter ideias. Você vai se sobressair nesta nação. Mas precisamos entrar nesse foco, irmãos. São objetivos para a nossa vida. Quando o apóstolo João, ele fala sobre essas equiparações de pobreza e riqueza, eu me lembro do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, volta lá, deixa aí marcado, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus que está cuidando da igreja de Éfeso, está cuidando da igreja em Esmirna, é o mesmo Deus que está cuidando da igreja de Nova Vida em Anchieta. Você pode dizer amém, se você confia nessa palavra? Eu vou ler aí o capítulo 12 até o versículo do 1 ao 13. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo instruindo a igreja. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, falando da idolatria, né? Segundo eres guiados. Versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, maldição, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, a declaração de fé. E aí ele vai falando dessa diversidade. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que está sobre a igreja rica está sobre a igreja pobre, se é a igreja dirigida pelo mesmo Espírito. A mesma Espírito que está sobre a igreja que não passa tribulação, vou falar de nós. Você vive uma tribulação pessoal, mas esta igreja não está passando nenhuma tribulação. Nós temos o direito de ir e vir, nós temos nossos cultos, a gente abre as portas, a gente liga o microfone, a gente grita Jesus, diferente da igreja lá na Ásia, no Oriente, que é perseguida, que não pode ter uma porta aberta, que não pode sequer dizer que é cristão, que não pode ter Bíblia. Isso é uma igreja tribulada e perseguida. É o mesmo Espírito. Será que Deus está cuidando só de nós e não está cuidando da igreja de lá? Ele cuida de todos. Cada um tem o seu grau de tribulação. É o mesmo Espírito, hein? Vou continuar lendo. Versículo 5. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E aí não só a manifestação do Espírito, como a gestão de toda a nossa história de vida. Você está passando uma prova? Tem um fim proveitoso nisso. Você tem o direito de orar, você tem o direito de clamar a Deus, mas você não pode se esquecer que Deus continua no controle de tudo.
E não fique fazendo comparações com aqueles que não têm a sua tribulação, porque cada qual tem a sua tribulação. Mas como igreja, não temos uma tribulação nem uma perseguição. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Cada igreja tem um mistério. A outro, operações de milagres, a outra, profecia, a outro, discernimento de espíritos. Opa! Esse eu amo. Eu incentivo a igreja a buscar esse dom. Aí, pastor, eu queria tanto dom de cura. Ele é maravilhoso, mas você vai acabar virando um curandeiro. Vai. Curou uma vez, você vai querer curar sempre. O discernimento de espírito evita com que você seja enganado. Você tem discernimento sobre o espírito que você está lidando, sobre as pessoas, sobre as palavras das pessoas. É a perspicácia do espírito, o entendimento do espírito, uma visão além. Eu acho maravilhoso um dom de cura, e acho maravilhoso um milagre de cura. Mas todos que um dia foram curados de AIDS, de câncer, de cegueira, coxos, todos eles vão passar pela morte. Lázaro ressuscitou. Imagina, irmãos, lindo isso, né? Imagina se eu estivesse lá vendo Lázaro sair daquele túmulo, os lenços sendo tirados, e não tem bicho, o cara está show, lindo, maravilhoso. Quanto tempo dura essa alegria? Até ele morrer. Depois que ele morreu, acabou. Estamos buscando coisas passageiras, deveríamos buscar coisas eternas. Aí vem Jesus falando: é melhor você entrar no céu faltando um olho, uma perna, um braço, do que entrar no inferno perfeito. Esta vida não nos conduz a uma perfeição, pelo contrário, vai tirando um pedacinho de nós a cada dia, mas isso não importa. Vamos continuar. Versículo 10. Outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. Deus vai dando, o mesmo espírito, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. E a pergunta que eu faço, olhando para o mundo de hoje, olhando para a igreja em Esmirna, que já está dividida das outras igrejas, não só pela localização, olhando para o mundo de hoje, você acha que é o mesmo Espírito que está dirigindo todas as igrejas? Só porque dizem Senhor, Senhor? Eu tenho lá minhas dúvidas. Principalmente quando eu leio, volta lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, olha aí, e não são, hein? Já tinha judeu entrando na igreja cristã, se fazendo passar por cristão, e nem judeu era, sendo antes sinagoga de quem? Tem medo de falar o nome dele não, irmão, ele está repreendido. Sinagoga de Satanás, igreja do diabo, através do discernimento de espírito, eu olho para determinadas situações do nosso contexto atual e digo: essa igreja nunca foi de Cristo. Tem até um Cristo pendurado lá. Aí eu olho para outra que não tem o Cristo pendurado, que pensa que é mais santa que a outra que tem, mas também é sinagoga de Satanás. Pelas obras, pelos frutos, pelo procedimento, pelo modo de pensar e pelo modo de agir. O termo latim é o modus operandi e o modus vivendi, o jeito que eu opero, o jeito que eu vivo. O que você é quando você não é o crente dentro da igreja? Como você está quando você está lá fora, tendo que ser sal e luz? Está sem gosto? Está sem brilho? Volte às primeiras obras, queridos. A mesma palavra que falamos sobre a carta aos Efésios,
Estamos falando sobre a carta aos moradores de Esmirna. É a mesma palavra que serve para os crentes da Nova Vida em Anchieta, a mesma palavra. Não se esqueça que tu és rico, e Deus tem dado a medida que nós podemos receber. Nós não estamos preparados para receber tudo que Deus tem para nós num momento só. Vamos agir como o filho pródigo. A herança era dele, ele teria o direito após a morte do pai. Ele estava desfrutando já da herança, a propriedade. Mas ele disse: "Ô pai, não, me dá o que é meu agora, eu não quero saber." O que ele não queria? Comunhão. Não queria comunhão com o pai, não queria comunhão com o irmão, queria usar o que é de direito. Essa ideia, irmãos, de eu tenho direito, quando prevalece sobre o direito do outro, isso é maligno. Isso é para causar divisão. Nosso país está dividido por essa ideia de direitos humanos. Todos deveriam ter determinados direitos, desde que esses direitos não se sobrepossem aos direitos dos outros, não estivessem sobrepostos, melhor dizendo, sobre o direito dos outros. Então, o meu direito não pode ultrapassar o seu direito. Eu tenho direitos, mas você também tem os seus. E o nosso país está dividido com essa ideia de que não, nós temos aí uma minoria que tem direito a isso, um grupo que tem direito àquilo, uma igreja que quer ser mais amigo dos políticos porque tem direito a determinadas isenções. Essa semana nos foi oferecido uma isenção que eu desconfiei demais. Então, pastor, o senhor pode, eu consigo lá, o senhor vai falar com o cara. Que cara? O cara que libera a isenção. O prefeito disse: "Você vai lá, eu vou colocar o senhor cara a cara com o prefeito." Não, o que eu vou fazer lá? O senhor vai pedir uma isenção de um imposto no seu IPTU. Igreja isenta, mas querido, a documentação está correndo, a papelada. Não, pastor, isso aí a gente resolve. Eu perguntei assim: o que eu vou pedir a ele é o meu direito? Está dentro da lei? Ele disse: mais ou menos. Porque depois que o senhor apresentar tais documentos, o senhor teria direito. Eu falei: então agora eu não peço nada. E quando eu tiver que pedir, eu não vou ao prefeito. Eu vou à justiça e vou pleitear o meu direito. Eu não preciso de favorecimento de ninguém. Quem sustenta essa igreja é o Senhor Jesus, o dono, que paga contas, nossas contas e a conta da igreja. Nós não podemos nos curvar diante disso, irmãos. Estamos assim permitindo que a igreja venha ficar macomunada com as coisas desse mundo, amigada demais com o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. E estamos falando do que supostamente seriam representantes entre crentes, crente de um lado, crente do outro. Eu não quero ser um crente que estou abafando. Eu quero ser um crente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E quando aquele dia chegar, queridos, eu quero ver o céu se abrindo, eu quero ver a glória de Deus me convidando: vem, filho fiel, vem. Mas para isso eu vou pagar um preço, irmãos. Vou. Vamos continuar lendo para concluir. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, lembre-se quem está com o controle da sua vida. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Por que usa esse termo 10 dias? É apenas uma noção de que ele está acima do que seria perfeito. Se o 7 está perfeito, o 10 complementa uma fase maior ainda, ou seja, a tribulação vai ser grande. Não vai ser aquela tribulação que você passa. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Você pega um resfriado. Eu normalmente uma semana eu descanso, tomo remédio, estou livre do resfriado. Você está acostumado com esses 7 dias. E quando você fica 10, 15, um mês, você não entende, você acha que perdeu o controle. Cadê Deus que não me vê morrendo? Deus está vendo tudo, irmãos. Talvez haja necessidade desses 10 dias. É como se João estivesse dizendo: passa pela prova, vai dando glória a Deus, vai aproveitando a prova para se aproximar de Deus, mas não se permita buscar a Deus só quando você estiver na prova, porque vai ter uma hora que a prova pode ser que não seja com respeito a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lembra o que Cristo disse? Quem quiser ganhar a vida, perdeu-a. Mas quem perder a vida por amor de mim, já está ganhando. Fala do crente abrir mão.
E se tem algo que a gente não está acostumado é abrir mão. Nós só queremos fechar a mão. Abrir mão no sentido de entregar, de dar, de oferecer. Se a farinha é pouca, diz o mundo, meu pirão primeiro. Essa é a visão que desagrada muito a Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que eu falei que ele está escrevendo a carta para o anjo de Esmirna? Mas no final ele diz respeito às igrejas. Então ele está falando conosco nesta manhã. Você entende assim que Jesus está nos tratando nesta manhã, querido? Você entende que o Senhor está querendo dizer para você que Ele continua com o controle total da tua vida, porque do contrário o inimigo já teria derrubado você? Você entende que o Senhor vê a tua tribulação e sabe que você está passando uma prova, e que essa prova há de glorificar, tem um proveito nisso. Fica firme, não esmoreça a sua fé não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, o que resistir à tribulação, o que confiar no agir do Senhor, o que sabe que o Senhor está controlando todas as coisas, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, porque a primeira é necessária. Quando eu recebi a notícia da nossa irmã que havia falecido hoje, eu pensei, ontem eu estava pregando numa igreja à tarde para os jovens, e aí eu falei sobre esse preparo que nós não temos. Nós não estamos preparados para morrer. Não estamos. Deveríamos ser ensinados desde quando nascemos, desde quando temos a razão, deveríamos ser ensinados a morrer. Olha só, meu filho. A gente se ensina o quê? Meu filho, você tem que estudar, hein? Você tem que ser alguém na vida, então vai estudar. Aí bota a criança na escola. Meu filho, você quer ser próspero? Tem que trabalhar, hein? Só que a gente deveria ensinar o seguinte: você tem que ser salvo, hein? Porque a vida não é só isso aqui. Meu filho, você está entendendo o que a mamãe está dizendo? A criança de 8 anos, a gente tem, olha só, vai chegar uma hora que você, como assim, pai? Vai morrer. Vai, mas deixa eu falar uma coisa boa. Essa é a primeira morte. Você não pode passar pela segunda morte, porque não haverá. É só o juízo. Então a ideia é Cristo dizer: preparem-se. O que estamos vivendo hoje é um preparo para que a segunda morte não aconteça, ou seja, o juízo não seja maligno, para que nós não sejamos condenados. Enquanto a gente deveria ter se preparado, agradecido a Deus. Eu fico olhando essas prisões políticas, ao mesmo tempo que eu entendo que é um senso de justiça, eu fico pensando, que bestialidade. A pessoa sai do zero. O que é o zero? Estão trocando as fraldas dele. Ele não tem nada. Ele é ensinado pela mãe a estudar, a trabalhar, a fazer alguma coisa. Aí ele conseguiu, se sobressaiu, conseguiu um cargo público, conseguiu um salário bom, conseguiu coisas que nós não conseguimos, foi muito abençoado. Vou chamar de abençoado, porque chegar ao cargo público em qualquer instância é uma bênção, irmãos. Um saláriozinho, uma pensãozinha, uma aposentadoria, coisas assim que a gente anseia, né? Aí chegou lá para roubar. Agora ele tem que abrir mão de tudo. Está cheio do dinheiro, comendo pão com mortadela na cadeia. E quando consegue pagar, tem político trazendo camarão. O camarão chega no nome dele. Aí vem o advogado dizendo: não, ele é alérgico a camarão. Advogado que mente deveria ser preso junto com o cliente, irmão. Está tudo contaminado. Não pode se acreditar mais no testemunho das pessoas. Do dizer eu vou fazer, não pode mais. A palavra perdeu sentido. É a tribulação que nós vivemos. Mas quem disse que você tem que acreditar na palavra do homem? O povo erra porque falta o conhecimento. Então busque o conhecimento. Eu quero encerrar em Apocalipse 22, porque esta é a advertência final do Apocalipse. Apenas o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas, João falando sobre ele mesmo, certamente, ou seja, confirmando, declara: venho sem demora. É o anjo dizendo o que Jesus disse para João, e João diz para as igrejas: Jesus vem sem demora.
Então, há duas coisas que me chamam muito a atenção. É quando João fala sobre ele. Ele vai se referindo aqui, nitidamente ele está falando de Jesus, mas eu lembro que eu falei, ele pagou um preço, né? Para chegar na ilha de Patmos. Quem pagaria o preço para ficar exilado passando fome? Você quer pagar preço para ser rico, irmão. Mas João está pagando o preço para a vida eterna. Então, aquele que dá testemunho, e a palavra testemunho no grego aqui é martirel, de martiria, de martírio. João sabe que ele vai morrer, ele vai ser lembrado pela igreja. Nós estamos fazendo menção de um homem que pagou o preço. Isso é o mártir da igreja. João foi o mártir da igreja. Então ele está falando desta questão de morrer pela causa que se chama Cristo. Cristo morreu pela causa do Pai, que era salvar os homens. João vai morrer pela causa Cristo. E a igreja vai pagar algum preço por Cristo? Vai pagar algum preço? As moedinhas, pelo menos. E aí ele encerra dizendo: venho sem demora. Eu já expliquei aqui que essa palavra sem demora é linda no grego. É taxis. Você já ouviu? Você já pegou um táxi? Veio do grego taxis, com CH, Y, taxis. Para dizer que Jesus vem rapidinho. Está logo ali, irmãos. É muito rápido. Essa palavra táxi é usada quando o cardiologista diz para você: olha, você está com batimento acelerado, você está com taquicardia. Nosso coração devia estar assim, olhando ao redor, prestando atenção em tudo que está acontecendo e lembrando que a qualquer momento Jesus está voltando. E quem tem essa taquicardia pela volta do Senhor não fica na janela olhando a banda passar, não, irmãos. Ele fica na janela olhando para o céu e esperando os sinais. Ele está preocupado com a volta do Senhor, porque se o Senhor voltar hoje, eu não vou me perguntar se meu vizinho, se meu esposo, minha esposa ou meus filhos serão salvos. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é: eu sou salvo? Eu irei? Eu faço parte da igreja de Esmirna, que diz que é pobre sendo rico, porque quer ser mais rico do que merece? Nós temos muitas coisas que não merecemos, mas podemos receber muito mais, não por merecimento, mas porque o nosso Deus é galardoador. Que você receba tudo que Deus tem reservado para a tua vida, que você continue firme, que você não arrede o pé da comunhão dos santos, e que você olhe para a igreja como esse ambiente, esse lugar santo de adorarmos a Deus. Que seja, como cantamos na canção, um lugar secreto para a gente se encontrar com Deus, porque lá fora, cada dia que passa, mais distante de Deus estaremos. E por mais que você diga: Senhor, pastor, eu na minha casa eu falo com Deus, eu oro, você não tem a comunhão dos santos, você não tem o partir do pão. Então você, lamentavelmente, não tem comunhão com Deus. Você é apenas alguém que conheceu o Deus que conhece você muito mais do que você imagina. Busque a comunhão da igreja. Busque estar na brasa, irmãos, no braseiro, e a gente vai continuar aquecido. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Esse tempo que João está falando, talvez não seja necessariamente o fim, mas, como disse Jesus, o começo do fim. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor reservou para cada um de nós. Eu quero que você feche os seus olhos e que você, no seu pensamento, comece a agradecer a Deus pelo tempo que o Senhor te concedeu, pelas pessoas que você conheceu, pelos momentos bons e maus que você viveu nessa terra. Agradeça a Ele também pelo dia de hoje e diz: obrigado, Jesus, porque o Senhor me concedeu mais um dia na Tua presença. Podemos vir à Tua casa, Te adorar, cantar louvores. Agora também agradeça a Ele pelo tempo que você acredita que virá. Diga para Ele: obrigado, Senhor, pelos dias que virão, e eu creio que o Senhor há de nos conceder muitos dias nessa terra, mas que todos esses dias sejam para a Tua glória e para o Teu louvor, porque sabemos que serão dias difíceis de tribulação, de desamor, de falta de perdão, mas nós queremos ouvir a Tua voz e queremos estar atentos a tudo que o Senhor tem a nos dizer. Abre portas onde parece que há um muro fechando as portas. Proclama sobre a vida dos Teus filhos a prosperidade que eles desejam, mas não permita que sejamos adoradores do dinheiro,
ou do conforto, ou de qualquer outra coisa desta terra. Que o Senhor nos capacite a cada dia, nos dando o melhor desta terra, mas que sejamos preparados para uma terra que há de vir, em que tudo será novo, tudo será restaurado. Ajuda-nos nas nossas tribulações, assim como o Senhor enviou o teu anjo para falar à igreja de Esmirna. Te louvamos porque o Senhor enviou o teu anjo para falar à igreja de Anchieta nesta manhã. Continua nos tratando, continua falando conosco, Pai. Nós cremos que o Senhor fará caminhos maravilhosos para cada um de nós.